Na sexta-feira eu comentei com você que era a sua última chance de vender o Bitcoin. E bom, muitas pessoas negligenciaram essa decisão. E eu vou te falar que você ainda tem tempo para vender as altcoins, principalmente os ativos que mais performaram. A Ether, por exemplo, você está tendo sua última oportunidade de vender esse ativo. Eu sei que muitas pessoas vão esperar o ativo estourar a tampa, mas meu caro, saiba que nós estamos em uma grande resistência. E como já dizia Charles Down, nós compramos suportes e vendemos resistência. Hoje a gente vai analisar algumas altcoins aqui e eu vou te explicar que se você não realizar os seus lucros, outra pessoa já está realizando por você. E a gente vai olhar para as métricas do Bitcoin também e entender em qual momento do ciclo nós estamos e se as coisas elas podem piorar ou não. E é claro que eu também vou falar como que eu me comporto nesse momento do ciclo. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, se a gente voltar lá no ciclo passado e traçar uma linha horizontal, a gente vai ver que Ether se encontra na máxima histórica do ciclo passado. O que isso significa? Significa que no ciclo passado, ninguém teve coragem de pagar mais de 4.900 dólares em Ether. Nesse ciclo que nós estamos vivenciando, teve alguém, uma pessoa que conseguiu pagar 4.959. Na verdade, vamos ver qual que foi a máxima desse candle aqui. Quando a gente olha para esse candle aqui, nós tivemos uma máxima ali de 4.957,51 centavos. Bom, alguém conseguiu colocar a estrela no topo da árvore de Natal. O que eu quero que você entenda é que essa região é uma região de grande resistência. Além da gente estar chegando dentro dessa região com uma divergência extremamente forte dentro do RSI. Na data de ontem, a gente teve um grande sinal de distribuição. E quando a gente dá um zoom out para esse gráfico aqui, nós estamos vendo que há muita margem para o ativo poder cair, para o ativo poder entregar um pullback. Isso significa que ainda dá tempo de você efetuar as suas vendas nesse ativo. Não queira efetuar as suas vendas quando a retração ela já tiver sido iniciada, quando a gente já tiver o ativo corrigindo bastante. E aqui em cima tem muitas pessoas que estão com bastante lucro. Olha só, se você comprou lá no fundo, você deve estar com 250% de lucro. Se você comprou aqui no meio, você deve estar com 87% de lucro. Se você comprou até mesmo nesse fundo aqui, nesse momento você deve estar com 40% de lucro em Ether. Entenda, esse dinheiro ele precisa ser preservado. Parabéns por essa posição que você tem no lucro, mas saiba que você só estará realmente enriquecendo se você souber colocar esse dinheiro no seu bolso. Eu sei que todo mundo tem FOMO, Fear of Missing Out, de se Ether estourar a tampa, se ele for parar em 10 mil dólares. Olha só, esse jogo não é entre uma tacada só. Esse jogo aqui é entre uma consistência ao longo do tempo. Se você lucrou no ativo, você deve colocar esse dinheiro no seu bolso. Porque saiba que holdar, ficar segurando para sempre, você estará enriquecendo dentro do metaverso, dentro da tela do seu computador. E dessa maneira você não saberá o que é uma liberdade financeira na vida real, você não saberá o que é andar naquele carro dos seus sonhos, sabe aquele carro que você tanto visualiza, que você quer ter, que é um objetivo seu, uma meta? Eu não sei qual carro que é, se é uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Mercedes, ou até mesmo um carro mais popular, um Honda Civic, eu não sei qual que é o seu objetivo como carro. Mas saiba que aquele carro, ele tem coisas que você só vai descobrir na vida real, como o barulho dele, o cheiro dele, como que é segurar no volante daquele carro, como que é acelerar aquele carro, dirigir, manobrar aquele carro, qual que é o barulho daquele carro. Essas coisas você só vai descobrir na vida real. E para isso, meu caro, você precisa saber realizar os seus lucros, colocar o seu dinheiro no bolso, proteger o seu patrimônio e depois voltar para o mercado. E você não precisa voltar com 100% daquilo que você entrou. A regra da riqueza, ela é clara.
Primeiro, faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Utilize dinheiro que não seja dinheiro virgem, dinheiro que foi multiplicado. Dessa maneira, você sempre estará acumulando o seu patrimônio. E sim, muitas pessoas estão no lucro, só que muitas dessas pessoas, elas irão devolver todo o lucro que elas têm em Ether por conta de FOMO. E saiba que se você tiver FOMO, o que você vai levar no final das contas é fumo. E para com essa historinha de que alfaçou. Cara, eu nunca vi uma pessoa que deixou de ficar rica porque ela colocou o dinheiro no bolso. Saiba que essas narrativas dentro do mercado cripto iludem muitas pessoas. Alfaçou. Meu caro, é melhor você ficar com alface na mão do que com um nabo, entende? É muito melhor que você realize os seus lucros em momentos que ainda te entregam oportunidades. E a Ether está entregando uma oportunidade para todo mundo em realizar lucro em uma região de topo. Isso daqui não serve só para Ether, tá? Isso daqui serve para Solana também. Olha só, Solana subindo. E Solana também está em uma região de alta resistência. Foi uma resistência dia 17 de março, dia 26 de março. Depois a gente voltou nessa região em novembro de 2024. Depois em janeiro de 25. E a gente não consegue superar essa região. Viemos aqui mais uma vez em maio de 25, em junho de 25, dia 14 de agosto, dia 24 de agosto. E a gente está enfrentando uma alta resistência. Saiba realizar os seus lucros nessa posição. Além de que Solana está apresentando uma cunha ascendente, padrão gráfico bearish. Quando a gente olha para esses dois topos aqui, nós estamos tendo divergência dentro do RSI. Isso daqui são sinais bem negativos para esse ativo. Chainlink subiu muito aí nos últimos dias, parabéns para quem pegou essa movimentação aqui, presente momento 54% de alta, entregou 78% de alta, mas nós estamos em uma zona de resistência. Olha só, se a gente está vendo que o ativo veio nessa região várias vezes, vamos considerar aqui 3 vezes, essa é a 4ª vez. Quando a gente olha para trás, depois que ele chegou nessa região, ele teve uma grande queda. Depois que ele chegou nessa região, ele teve uma grande queda. Por que que você acredita que dessa vez nós vamos romper em linha reta? Pare de trabalhar com achismo, trabalhe com os dados. Das últimas vezes que nós chegamos dentro dessa região, o preço rejeitou. Grandes players venderam, distribuíram. Ether está no seu all-time high do ciclo passado. Isso significa que a partir dali só houve interesse em venda. Aprenda a vender os seus ativos e entenda que é muito mais importante você saber vender do que saber comprar. E olha só, ninguém está aqui para pegar o preço mínimo e o preço máximo. Eu não quero isso. O que eu quero é uma consistência ao longo do tempo, onde eu tenho um lucro, onde eu pego uma parte da movimentação. Eu só quero surfar uma parte da movimentação, eu não quero a movimentação inteira. Porque se eu conseguir surfar uma parte da movimentação e repetir isso ao longo do tempo, constantemente eu estarei fazendo dinheiro. Eu nunca vou precisar esperar o ativo fazer um novo all-time high para eu poder entrar no lucro. Esse é um evento raro de acontecer. E entenda, se o ativo te entregou lucro, você deve colocar aquele dinheiro no bolso e na próxima operação entrar com menos risco, protegendo, preservando parte daquele dinheiro que você fez. Como que eu cheguei na minha liberdade financeira? Não foi através de sorte, meu caro. Eu nunca falei para você que eu comprei um ativozinho e esse ativo explodiu e colocou alguns milhões no meu bolso. Nunca foi assim. Inclusive, deu muito trabalho para chegar no primeiro milhão. Para chegar no segundo milhão, deu muito trabalho também ainda. Para chegar nos múltiplos, muito trabalho. Foi um dinheiro suado que foi consistente ao longo do tempo, um acúmulo consistente ao longo do tempo, entende? Eu não trabalho com sorte, porque eu sei que quem conta com a sorte conta com azar também. Eu prefiro trabalhar com algo mais sólido, tá? Então entenda, você precisa saber realizar os seus lucros, você precisa saber vender. Parar com essas narrativas ilusórias de que a alta é infinita, de que se você vender, vendeu cedo demais, de que você é alfaçor, de que, cara, coloca esse dinheiro no seu bolso e ponto final, tá com vergonha, é isso mesmo? Tu tá com vergonha de colocar dinheiro no bolso, de realizar os seus lucros, porque fulano tá falando que vai... Cara, por favor, né? Saiba realizar os seus lucros e colocar isso no seu bolso. E saiba que se você não realizar o seu lucro,
tem quem está realizando por você. Essas são as realizações de lucro que nós estamos tendo em Ether. As maiores realizações de lucro desse ciclo. No momento que a gente bateu ali os 4.700, tivemos até 2 bilhões de dólares realizados em um único dia. Isso foi 13 de agosto, depois 1,8 bilhão, depois 800 bilhões. A gente teve 1,5 bilhões de dólares sendo realizados em lucro também no dia 16 não, dia 22. Saiba que se você não está realizando lucro nas suas operações, alguém está realizando por você. Ah, mas e se eu realizar lucro e o preço do ativo continuar subindo? Tudo bem, pare de ter FOMO, Fear of Missing Out. Se contente com aquilo que o mercado te entregou, seja grato pelo aquilo que o mercado te entregou. Se ele vai continuar subindo mais, não tem problema. Deixa subir. E uma próxima oportunidade você entra novamente, você faz dinheiro novamente, você preserva novamente. Ficar nessa historinha de DCA, caiu, comprou, é furada. Ficar nessa historinha de rodar bons projetos é válido enquanto está subindo, porque a partir do momento que começar a cair, meu caro, as pessoas vão se desesperar e vão se arrepender amargamente de não ter realizado os seus lucros. Olha para todo mundo que ficou rodando os ativos no começo de 2025. Tiveram pessoas que chegaram a ter 70% de prejuízo. Sabe quanto que ela vai recuperar esse prejuízo? Nem tão cedo. Essa aqui é a realidade. Vai levar alguns anos para ela recuperar 70% de prejuízo. Saiba realizar os seus lucros. Quando a gente olha para Link, também estamos tendo altas realizações de lucro acontecendo em Link, realizações tão altas quanto nos 2 topos anteriores, quando a gente chegou nessa região. Solana tem um pouco menos de realização de lucro, mas saiba que desde o dia 22 de julho, que a gente vem subindo, tem também muitas realizações de lucro. E além disso, quando a gente olha para todos esses dados e a gente entende o cenário do Bitcoin não está nem um pouquinho favorável. Olha só, recentemente eu comentei com você sobre o rompimento dessa média azul que nós temos aqui. O rompimento dela não é um gatilho nem para cima nem para baixo, tá? A gente não utiliza a análise on-chain dessa maneira, a gente não olha para topos e fundos ascendentes ou descendentes na análise on-chain, a gente está entendendo momento. Momento que nós estamos. Entenda que todo bear market profundo ele vai ser iniciado quando a gente estiver abaixo da média azul. Isso aconteceu em 2018, o banimento da China aqui, o crash que nós tivemos ali no meio da China, também foi abaixo dessa média azul. Quando a gente iniciou o bear market passado, foi abaixo dessa média azul. O Corona Crash foi abaixo dessa média azul e nós estamos voltando abaixo dessa média azul no MVRV. Quando a gente olha para termos de ciclo do Bitcoin, ele já chegou na sua última fase do ciclo e ele já entregou o que ele precisava entregar nesse ciclo. Significa que daqui para frente ele vai começar a cair? Não, esse indicador não apresenta isso. Esse indicador apresenta que ele já passou por todas as suas fases do ciclo. Tem algumas pessoas que sempre comentam, né? Mas a grande euforia, a grande altcoin season, aquela última pernada onde a dominância do Bitcoin vai parar lá no chão, ela ainda não aconteceu. Olha só, não é assim que a gente mede as fases do ciclo do Bitcoin. As fases do ciclo do Bitcoin, elas são medidas de outra maneira, entre capitulação, esperança, otimismo, euforia. E quando a gente vê todas essas fases do ciclo, o NUPL é um dos indicadores que vai nos apresentar essas fases. A fase de capitulação, a fase de euforia, que é a azul aqui em cima. Saiba que com o passar do tempo, as fases elas serão menos intensas. Olha só como a fase azul, eufórica, ela era muito mais intensa lá no primeiro ciclo, depois no segundo, depois no terceiro. Isso vai diminuindo, como a capitulação também, porque a gente vai diminuindo a exponencialidade do ativo também. Mas a gente já passou por todas as fases do ciclo. Entenda que o ativo ele já entregou aquilo que ele precisava entregar em termos de ciclo de mercado. Então toma muito cuidado daqui para frente. Não acredite que o bull market está começando agora. Não acredite que a bull run está começando agora. Não acredite que agora, depois do ativo ter saído de 15 mil dólares, parado em 125 mil dólares,
que é agora que as coisas vão começar. Que é agora que o Fed vai reduzir a taxa de juros para injetar liquidez dentro do mercado e agora a gente vai começar a subir. Cara, por favor, não caia nessas narrativas para amadores. Entenda os dados e opere através de dados e não de notícias e muito menos de narrativas, beleza? Bom, além disso, quando a gente olha para a demanda do Bitcoin está diminuindo mais uma vez, entrando em zonas negativas, onde isso daqui é um péssimo sinal para o ciclo do mercado. Os dados do Bitcoin eles só vêm piorando dia após dia. As principais carteiras de holding elas estão em consenso de distribuição e esse consenso de distribuição está aumentando. O sentimento do Bitcoin, ele vem caindo e caindo de uma maneira bem expressiva. E a gente, em cenários com um sentimento bem negativo, acaba sendo ruim, porque pensa só, se você está otimista, você tende a colocar mais dinheiro para dentro. Quando o mercado começa a subir, quando você está no lucro, a primeira coisa que bate na sua cabeça é: por que eu não coloquei mais dinheiro? E se eu vender aquele carro? E se eu vender tal coisa? E se eu pegar aquele dinheiro que eu tenho poupado? Ou melhor, se eu pegar aquele dinheiro que está lá na renda fixa e colocar dentro do mercado cripto, acho que eu posso fazer magia. Todo mundo pensa isso quando a gente está nas fases mais otimistas, mais eufóricas. Agora, quando nós estamos nas regiões de medo, ninguém tem culhão para pegar o dinheiro da renda fixa e colocar dentro do mercado. Ninguém tem culhão para falar, bom, eu vou vender o meu carro agora e eu vou colocar dentro do mercado cripto, porque estamos em um cenário de sentimento negativo. Por mais que você entenda do ciclo do mercado, saiba que dentro de uma fase de capitulação cíclica, você não vai ter a mesma coragem que você tem em uma fase de otimismo lá em cima. E saiba que isso é normal, você é ser humano e os nossos sentimentos eles funcionam dessa maneira. Isso é instinto de sobrevivência. Por isso que nós temos que operar o mercado financeiro através de dados e não deixar que as emoções abalem as nossas decisões. Você nunca me viu aqui fazendo festinha oba-oba quando estava subindo? Pelo contrário, quando as coisas estão mais positivas é quando eu estou mais cauteloso. Quando as coisas estão bem negativas é quando eu estou mais otimista, por exemplo, nas minhas decisões. Entenda que se você não estiver operando através de dados, muito comum que você estará sendo influenciado pelos seus sentimentos. E pode ver que eu analiso o mercado de uma maneira fria. Eu sou uma pessoa fria até no jeito que eu falo, que eu vivo, porque o meu trabalho demanda dessa frieza. Eu não posso deixar o emocional abalar as minhas decisões. Se você for emocional, meu caro, saiba que as chances de você perder dinheiro no mercado é de 95%. Você precisa ser frio e calculista se você quiser trabalhar dentro do mercado financeiro. Cara, se você quiser utilizar suas emoções, vai trabalhar de outra coisa. Vai escolher cuidar de pessoas, por exemplo, que ali você pode ser muito mais emocional. Agora, dentro do mercado financeiro, esquece, meu caro. Aqui você precisa ser frio e calculista. E sem mimimi, sem essa, cara, senta a bunda na cadeira, analisa os dados de maneira fria, séria e sem brincadeira. Entende? Isso daqui é um jogo extremamente sério. Bom, além disso, quando a gente olha para o risco do Bitcoin, a gente chegou em zonas de extremo risco. Zonas que são raras da gente chegar, que são essas regiões vermelhas aqui. Veja que a gente não volta dentro dessa região vermelha aqui desde abril de 2025. E saiba que as maiores quedas do Bitcoin elas acontecem dentro dessa zona vermelha. Aqui são onde as quedas elas podem se acentuar, ser de uma maneira bem agressiva. Então toma cuidado dentro dessa região que nós estamos. Aqui simplesmente toma uma decisão de venda dentro das altcoins e ponto final. Preserve o seu patrimônio, estabilize a sua carteira. É exatamente isso que foi feito dentro da carteira Rumo ao Milhão. Proteção, preservação patrimonial. E enquanto a gente tiver com esses dados dessa maneira negativos, a única coisa que a gente pode fazer é buscar por trading dentro do ativo. Nada mais. Ficar rodando o ativo nesse momento é loucura. O que a gente deve fazer é buscar por trading. Por que a gente deve buscar por trading nesse momento?
Bom, estamos chegando ali próximos de região de sobrevenda. Ontem eu comentei com você que a gente tinha uma divergência dentro do RSI num gráfico de 4 horas, que isso daqui poderia ser um sinal de fundo. Nós tivemos um sinal de reversão, foi um candle de reversão com confirmação dessa reversão. Mas nem 100% das operações, elas dão certo. Isso daqui foi uma operação que foi rejeitada. Agora nós devemos buscar por uma próxima operação de trading, porque a gente ainda continua dentro de região de sobrevenda, não dentro, né? Próximo de região de sobrevenda, só que a gente quebrou a divergência dentro do RSI com essa rejeição que nós tivemos desse fundo aqui. Veja que a gente também teve um aumento de volume, mas a gente pode procurar por uma nova zona de trading. Em alguma região aqui dentro, a gente vai ver os mesmos sinais acontecendo. Candle de reversão, a gente pode ver ali divergências dentro do RSI, a gente pode buscar isso em time frames menores, a gente vai ver interesses institucionais acontecendo dentro de alguma região. Veja que começou a surgir interesse institucional dentro dessa região, que foi o fundo que nós marcamos, só que nesse presente momento a gente acabou de ter uma grande venda institucional aqui, ó. Olha só, o preço do ativo estava subindo e a gente tinha um interesse em venda institucional exatamente no 110 e 600. Veja o que aconteceu logo em seguida quando as ordens são capturadas e a gente tem essas vendas sendo executadas. Obviamente a gente está olhando para um gráfico de 5 minutos aqui, mas só para você entender as movimentações que acontecem dentro do intradiário. Nós estamos buscando por uma região de trade? Sim, então a gente vai olhar também para um intradiário. Pode ser que essa região aqui ela sirva como suporte, tá? Não sei se vai ser dentro dessa região, não sei se vai ser até aqui mesmo onde nós estamos. Ainda não temos nenhum candle de reversão. Esse candle aqui vai fechar daqui 2 horas e 30, pode ser que ele seja um candle de reversão, ele tenha volume. O que ele não tem é divergência. Bom, a gente pode considerar uma divergência no RSI entre esse fundo e esse fundo aqui, tá? Mas o que eu quero que você saiba é que daqui para frente, com os dados do Bitcoin negativos dessa maneira, tudo que a gente pode fazer é um trading. Buscar uma posição no curto prazo. Não é posição que vai entregar altas históricas e a gente vai buscar um novo all-time high, nada disso. São posições do curto prazo. E o porquê que a gente pode buscar essas posições de trade? Bom, você quer continuar operando ao longo de um bear market? Você quer continuar vivendo do mercado ao longo de um bear market? Porque se você não quiser, simplesmente venda e quando tiver as confirmações do mercado de bear market, tire 6 meses sabático, nem precisa olhar para o gráfico. Espere as quedas acontecerem, espere a gente chegar em fase de capitulação, nem precisa se posicionar. Agora, se você quer continuar vivendo do mercado, o que você vai precisar fazer ao longo de um bear market profundo é tradear o ativo, porque não haverá outra opção de operações para a gente fazer. Ou você pode simplesmente shortar o ativo ali, que também é tradear o ativo. Eu não utilizo short, eu sempre vou buscar por compras long. E esses longs, obviamente, não são com alvos extremamente gigantescos. Não, são posições de curto prazo. Saiba que bear markets profundos eles são bem dolorosos e bem difíceis da gente trabalhar também. Então seja totalmente estratégico. Hoje eu, Guiteles, estou totalmente aberto para caso a gente já tenha iniciado um bear market profundo. Você acha que eu vou esperar o pivô de baixa no gráfico semanal para poder começar a estratégia de bear market? Você acha que eu vou esperar 6 meses de queda para depois falar que o bear market iniciou? Talvez você não me conheça ainda. Não, eu não vou fazer isso. Porque eu prefiro me antecipar essas movimentações e ser totalmente estratégico nessa fase do ciclo, do que ficar contando com achismo ou tomar decisão tardia, beleza? Bom, lembrando, se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, se você quiser estar junto comigo, operando em modo bear market, caso a gente esteja em bear market, ou se a gente retomar fases de alta, se você quiser estar junto comigo nessa fase de alta também, comprando e vendendo os ativos junto comigo e tendo os mesmos resultados que eu e Teles, você pode fazer tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Eu vou dar um presente para você
caso você entre na carteira Rumo ao Milhão agora. Eu vou liberar o meu treinamento para você, porque eu sei que durante uma fala de bear market também estudo será extremamente relevante para as pessoas, para que as pessoas entendam como funciona o ciclo de mercado. Eu vou te explicar como que eu, Gui Teles, analiso o mercado e como que você também pode analisar o mercado, sem ficar nessa historinha de compra, 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 caiu, comprou e nunca realiza, sem ficar nessa de acreditando que a alta é infinita o tempo inteiro, utilizando os dados ao seu favor. Se você entra para a carteira Rumo ao Milhão hoje, você vai ter acesso a esse treinamento. Treinamento onde eu te explico o mindset, como eu utilizo o price action e como eu utilizo a análise on-chain também, beleza? E para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição e você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões, mas assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão é para você, se ela faz sentido ou não para você. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda, aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo. Dentro desse app também eu vou liberar o meu treinamento desvendando topos e fundos para você que entrar na carteira Rumo ao Milhão hoje, beleza? Isso porque eu acredito que o que a gente vai precisar é de muito estudo ao longo de um bear market profundo. Bom, aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Esteja pronto para uma longa jornada junto comigo, vendo as minhas decisões, copiando e colando os meus resultados e inclusive tendo a oportunidade de aprender. E saiba que você nunca me viu aqui no YouTube falando sobre esse treinamento sendo entregue para quem entrou para a carteira Rumo ao Milhão. Estou fazendo isso porque eu vejo que as chances da gente ter iniciado um grande bear market, elas estão aumentando a cada dia. Então, eu quero munir você para que você esteja preparado para o próximo ciclo, beleza? Bom, minha visão é que nesse momento a gente deve ser totalmente trader e os dados para o Bitcoin eles estão piorando. Se você não realizou seus lucros dentro de Ether, dentro das altcoins, saiba que alguém está realizando por você. Não queira estar realizando prejuízo lá na frente. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!